Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque o Banco do Brasil, no dia de ontem, dia 13 de fevereiro de 2023, fez a publicação dos seus resultados para o quarto trimestre de 2022 e, como esperado, foram resultados excepcionais. E no mesmo dia também anunciou o pagamento de proventos. Eu vou ter que fazer esse vídeo em duas etapas, porque para juntar os resultados mais os proventos, o vídeo ficaria muito longo. Então vamos fazer uma redução, vamos fazer em duas fases, para que a gente tenha o tempo ajustado do vídeo e que você possa assisti-los com tempo e tranquilidade. Hoje eu estou testando um equipamento novo. Qualquer coisa que estiver fora do que estamos acostumados, eu já peço antecipadamente as minhas escutas. Mas vamos dar uma olhada nos resultados. E para fazer esse vídeo eu vou me utilizar da apresentação que foi feita por decorrência da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2022. Também vou me utilizar das demonstrações contábeis, elas vêm no padrão IFRS, que foi feito para todo o exercício passado. E por fim, esse documento que o Banco do Brasil publica sempre que a análise do desempenho, aqui nesse caso o quarto trimestre de 2022, que traz todos os indicadores concatenados e nos ajudam assim nas conclusões que nós tomamos e também fica mais fácil de nós retirarmos as informações e colocarmos lá no final na nossa planilha de indicadores. O fato é que vou tentar tornar essa apresentação muito rápida porque não tem muita coisa para dizer sobre o Banco do Brasil. Porque os seus resultados foram excepcionais. Então, o que nós podemos dizer? Um lucro líquido, aqui no caso ajustado, nós vamos utilizar lá na nossa tabela de indicadores o lucro líquido contábil, mas veja que o lucro líquido ajustado chega a 31,8 bilhões, crescendo 51,3% em relação ao mesmo período, ou seja, todo o exercício de 2022 comparado com todo o exercício de 2021. O saldo gerado para a sociedade chegou a 80 bilhões, um crescimento de 35%. A carteira de crédito foi a 1 trilhão, um crescimento de 14,8%. Veja, 1 trilhão chegou a carteira de crédito. A margem financeira bruta chegou a 23,8% e o índice de capital principal, que antes era de 11%, e agora está em 12,1%, sendo que o total do índice Basileia, isso aqui vai compor o índice Basileia, o recomendado pelo Banco Central é de 11% no total. E veja que só do índice de capital próprio chega a 12,01%. O lucro líquido ajustado, e aqui nós estamos considerando, nesse caso aqui, o quarto trimestre foi a 9 bilhões. E se nós compararmos, como eu já disse anteriormente, o ano de 2022 com o ano de 2023, um crescimento de 51,3%, indo de 21 bilhões para 31,8 bilhões. Aqui, evidentemente, nós estamos falando do lucro líquido ajustado. Lembrando que na nossa planilha com indicadores nós vamos levar o lucro líquido contábil. Conforme nós tínhamos visto antes, principalmente aqui na carteira de crédito ampliada, que cresceu 14,8%, quando comparado com dezembro de final do ano passado, dezembro de 2021 com dezembro de 2022, veja que no ano a ano cresce aqui de 874 bilhões e vai a mais de 1 trilhão. Na pessoa física, um crescimento de 9% no ano a ano, só o consignado vai a 115 bilhões. No agro, crescimento de 24%, quase 25%, chegando a 309 bilhões. E pessoa jurídica, que é muito forte no Banco do Brasil, um crescimento de 12,8%, chegando a 358 bilhões em crédito concedido. Com relação à qualidade do crédito, que é um dos índices que nós mais indicamos, nós mais prestamos atenção, porque na verdade o banco ele faz isso. Ele capta de um lado aquelas pessoas que deixam seus recursos na poupança ou então entram nos pacotes do banco para ter juros aí vinculados com o juro básico da economia. E por outro lado, tem outros créditos que são oferecidos pelo governo e que passa justamente pelo sistema bancário. Então o banco
pega isso e concede agora para os terceiros, as pessoas jurídicas, pessoas físicas, especificamente dentro do agro. E existe aí uma possibilidade de uma inadimplência. E é exatamente aí que, se não for bem avaliado a quem está sendo concedido o crédito, é onde o banco começa a ter os seus problemas. Mas vamos olhar aqui, que na inadimplência para aqueles credores que não pagam, superior a 90 dias, aliás, aqueles devedores que não pagam, superior a 90 dias, observe que aqui onde está em branco é a inadimplência do sistema financeiro nacional. Ela vai a 3%. Já o Banco do Brasil está bem abaixo disso, no total 2,51%. O que significa que tem uma expressiva qualidade no crédito que é concedido. Quando isto é segmentado, eu acho que pode ser não um problema do Banco do Brasil, mas eu diria assim, para a população no geral. Veja que quando essa linha branca aqui é para pessoas físicas, veja que vai a 5,4%. E nós sempre gostamos que isso fique pelo menos abaixo de 5%. E 5,4% é um indicativo de que talvez agora comece a aparecer aquelas famílias endividadas que nós sempre avaliamos aqui no canal para quando a gente faz uma composição do cenário, principalmente o cenário doméstico, onde quase 80% das famílias estão endividadas. E à medida que elas vão se endividando muito, pode ser que aconteça delas terem dificuldade de pagar e isso reflita nessa inadimplência. E veja aqui, por outro lado, nessa linha verde, que são as pessoas jurídicas, é apenas 1,83, que está dentro daquele limite, bem abaixo do 5, mas nesse caso está bem abaixo do 5, o que diz que a carteira do Banco do Brasil, de concessão de crédito, ela é bem robusta nesse quesito, quando é para a pessoa jurídica. Quando para o agro, 0,52, então é o agro aí que é forte e é um dos focos do Banco do Brasil. Ele já fez exposições sobre isso. Vamos ver, eu não vi a apresentação desse ano ainda, com a nova presidente. Nós vamos dar uma olhada o que tem a dizer e se mudou alguma coisa. O índice de cobertura, veja aqui, a cobertura do sistema financeiro nacional como um todo, aqui está em 200%, enquanto que o índice de cobertura do Banco do Brasil 227%, ou seja, tem cobertura aí suficiente. Na margem financeira bruta, no ano contra ano, o banco cresce 23,8%, a receita financeira com operações de crédito cresceu 40%. Veja que as despesas financeiras de captação institucional, 7,6%, um crescimento até acima da inflação, mas os resultados do banco parece que tem algo interessante aí que faça nós vermos do ponto de vista de uma possível compensação. Já as receitas de prestação de serviço no ano contra ano cresceram 10,2%. Ao passo que as despesas administrativas têm um crescimento de 5,6%, e veja que é um crescimento que está abaixo da inflação do período, do ano todo de 2022. O índice de eficiência, talvez o mais baixo do mercado atualmente, em 29,4%, considerando o ano todo de 2022, que o banco reporta como o melhor da série histórica. Lembrando que o índice de eficiência ele mede o seguinte: todas as receitas que ele tem, o banco tem, as operações vinculadas às intermediações financeiras, elas têm um custo. Então esse custo ele é 29% desse valor todo. A recomendação do Banco Central é de 60%, e a média, os bancos estão entre 35% e 40%. Então esse aí realmente eu acho que é o mais baixo que eu vi até o momento. Na formação do índice de Basileia, nós podemos ver aquilo que nós tínhamos mencionado no início, 11,77 de capital inicial era em setembro de 2022. Aqui tem os fatores que contribuíram, mas o mais importante é que ele chega a 12,1%. Ele, só com o seu capital principal, ele já atinge aquela que é a recomendação do Banco Central, que fica ali na casa dos 11,5%. O índice Basileia fecha dezembro de 2022 a 16,65%. E o que é o índice Basileia é o seguinte: o banco, ele na realidade, ele toma dinheiro emprestado, somos nós que compramos os pacotes do banco, remunerados pelos índices da nossa economia, índices de juros, e ele pega esses valores e ele faz empréstimos
com outros índices que ele vai cobrar. Parte disso é do nosso recurso e outra parte é o capital próprio. Então, a capitalização do banco ela é de 12% daquilo que é emprestado. O restante é dos demais que depositam os seus recursos no banco. Quanto maior esse valor, mais capitalizado e mais robusto é o banco. Se em algum momento uma grande massa de clientes do banco for ao banco para retirar o seu dinheiro, ele não tem o perigo de quebrar porque ele está bem composto. Claro que em linhas gerais, né, dependendo se mais de, nesse caso, 12% for ao banco retirar em valores, então o banco vai ter entra em apuros e precisa recorrer ao Banco Central para equilibrar todo o sistema bancário. E agora, com relação ao guidance do Banco do Brasil, algumas coisas assim que nós vamos tomar por referência. Por exemplo, aqui, na carteira de crédito como todo, em 2022 tinha uma projeção entre 15 e 17, ficou em 17, então ficou na parte de cima da sua projeção. Agora tem uma recuada em 2023 para entre 8 e 12. Na margem bruta, que estava entre 19,5 e 21,5, ficou bem acima, em 23,8, e agora também tem uma redução em relação ao guidance de 2022, ficando entre 17 e 21. O que para mim até é bastante, digamos assim, arrojada essa visão do banco. E aqui a parte que vai nos interessar para a nossa tabela de indicadores final, que é o lucro líquido ajustado. O lucro líquido tinha uma projeção entre 30,5 e 32,5 bilhões e ficou em 31,8. E agora veja que o banco fica mais arrojado ainda, né? Ele vai para 33 e 37. Isso porque, aparentemente aqui, eu já vou mostrar qual é a relação, ele fica acima da projeção do que é a inflação, que hoje é dada pelo Boletim Focus. Nós já vamos ver isso na nossa tabela de indicadores. Na nossa tabela de indicadores, nós temos aqui na parte de cima aquilo que nós projetamos para o ano de 2022, com base justamente nos scores que o banco veio apresentando, ou seja, o seu crescimento médio composto dos últimos 5 anos. Veja que nós tínhamos projetado aqui uma receita de 121 bilhões e o banco vai a 241 bilhões, muito acima do projetado. O lucro líquido, aqui no caso o lucro líquido não é o lucro líquido ajustado, mas sim o lucro líquido contábil, que está lá no IFRS do banco, que são as demonstrações contábeis padrão, a 31 bilhões. Com isso, o banco teve a oportunidade de ter um payout aqui, para a distribuição desse lucro líquido de 38,53%, que permitiu que o banco pagasse 4,17, ou seja, R$ 4,17 por ação. Muito acima, vamos dar uma olhada aqui, do que ele veio pagando. Principalmente em 2021, ficou em R$ 2,27 e muito acima da média dos últimos 5 anos de R$ 2,40. O que nos permitiu, entre outras coisas, concluir aqui, por conta do fechamento do ano passado, que a ação fechou R$ 34,73, né? E aqui, vou ficar aqui só no preço dividido pelo valor patrimonial por ação, em 0,61, né? Indicando aqui que a ação possa, e acredito que estivesse barata com aquele valor de R$ 34,73. E veja aqui o patrimônio líquido, que é um fator que nos interessa, em 163,5 bilhões, um crescimento de 11,96% em relação a 2021. E são todos esses dados que nos permitem que a gente possa fazer projeção para o exercício de 2023. Veja que nós não vamos considerar o crescimento médio composto, porque ele é muito elevado, nós vamos ficar numa posição bem mais conservadora. A inflação, segundo o Boletim Focus, onde a projeção da última segunda-feira foi de 5,79% para a inflação. Então veja que se nós aplicarmos esta variação, que é da inflação, a receita sai dos 241 bi para 255 bi. E o lucro líquido, ele salta de 31 bi para 32,2, o que de certa forma fica um pouco em concordância com o guidance oferecido pelo Banco do Brasil. Com isso, se o banco mantiver a média de payout que ele teve nos últimos 5 anos, de 33,7%, é possível então que ele distribua para esses 33,7 até 10,8 bilhões, o que dá condição de que o banco ofereça
aliás, R$ 4,41 por ação. Se ele oferecer R$ 4,41 por ação, ele chega para o preço atual da ação, no momento que está sendo feito esse vídeo, R$ 42,49, ele chega a um dividend yield de 10,38%. Com esses 10,38%, e para esses proventos aqui projetados, R$ 4,41, o preço teto vai a R$ 73,53. E o que é o preço teto? Nós dividimos os proventos, esses que são projetados, R$ 4,41, por 6%. E por que 6%? É o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. E veja que o dividend yield vai a 10,38, ou seja, bem acima dos 6%. Será que está valendo a pena investir em Banco do Brasil? Veja que o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação continua abaixo de 1, em 0,74, indicativo de que a ação pode estar barata e mais, uma sinalização de que é baixíssimo o risco de investirmos em Banco do Brasil. Em função do lucro líquido e para o preço da ação, se você comprar a esse preço, você vai ter retorno em função do lucro líquido, que é o PL, em aproximadamente 4 anos. Se nós olharmos para o passado, a média dos dividendos pagos em R$ 2,40, veja que o preço teto ele ficaria aqui em R$ 39,94. Trazendo todos os dados que nós analisamos para a nossa tabela comparativa final, veja que o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do banco em 20,6%, o mais alto de todos, porque aqui bancos que nós já analisamos em função do fechamento do exercício de 2022, Bradesco, Santander, Itaú. Eu vou deixar essa tabela aqui à disposição para você no Instagram do canal, mh.investir, e lá você vai poder fazer a sua comparação e chegar às suas conclusões. O retorno sobre os ativos do banco em 1,49, o mais alto de todos. Veja que quanto maior esse valor, melhor. O índice de eficiência, o mais baixo de todos, 29,4%. O índice de Basileia, bem consistente, 16,65%, também o mais alto de todos. O PL, como nós vimos, 3,93%. 4 anos para você retornar em função do lucro líquido. Se você comprar a ação pelo preço que ela está sendo cotada no instante desse vídeo. O preço da ação pelo valor patrimonial por ação é 0,74, um indicativo aqui de que essa ação pode estar barato, e o risco de você investir em Banco do Brasil baixíssimo, até para o preço que ela está sendo negociada nesse momento. O dividend yield, 10,38%, que é o nosso projetado, e o payout médio do banco em 33,7%. Se o banco mantiver o que ele pagou em média nos últimos 5 anos, R$ 2,40, então nós temos um preço teto nos últimos 5 anos de R$ 39,94. Veja que esse é um indicativo, olhando para o passado, que é o mais importante de todos, mais importante do que quando nós projetamos. Com valores abaixo de 39, aparentemente tem um indicativo de que você se está comprando uma ação por um preço bastante interessante. Já para o projetado, 4,41, o preço teto ficaria em R$ 73,53. Como eu disse, no momento deste vídeo, a ação negociada a R$ 42,49. E além de tudo isso, o Banco do Brasil anunciou proventos, que eu vou comentar num vídeo 2 que eu farei logo depois desse, mas aqui já deu para você ter uma noção de como anda o banco, a sua saúde, como está a sua consistência. Ele faz parte da carteira do canal, e com o anúncio de proventos nós já vamos dizer o que vamos esperar em proventos só para os próximos 2 meses, março e abril, para você ter uma ideia do que é, nos momentos ajustados, se fazer boas aquisições de boas empresas, e o quanto isso aí representa na compra de novas ações para que nós tenhamos mais dividendos no futuro em busca da nossa independência financeira. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo de você, pedindo desculpas se o novo equipamento não oferecer a qualidade que a gente esperava, mas me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!